Olá, aquele abraço para vocês. Estamos chegando depois do jogo Nacional 0, Internacional de Porto Alegre 2, o jogo em Montevidéu. Esse mesmo Nacional que esteve aqui na Fonte Nova e fez 3-1 em cima do Bahia. Ou seja, o Bahia se complicou em casa e está numa situação delicadíssima. Antes disso, vamos dar alguns toques também, ou nessa sequência, vamos dar alguns toques sobre essa derrota do Bahia em Medellín, na Colômbia, para o Atlético Nacional por 1-0. Nós estamos gravando na noite de quinta-feira e esse jogo que eu estou me referindo aconteceu na noite de ontem, quarta-feira. É isso mesmo, Diego? É isso aí, mais um resultado ruim, né? O Bahia que terminou, virou o turno do grupo da Libertadores muito bem, né? Como se dizia na rádio, a gente estava falando de rádio aqui, né? Pai em off, É. bonito na frente, né? O Bahia, lembro de Dito, que falava, usava essa expressão E sempre quando falava dos o gols, né? Dito usava mesmo. E aí Grande a Dito Lopes. gente, é verdade. Aí a gente viu o Bahia muito bem, e o Bahia com duas derrotas, uma em casa contra o Nacional e uma fora de casa contra o Atlético Nacional. Vamos falar sobre esse jogo, mais uma partida decepcionante do Bahia, abaixo do que a gente esperava, e também sobre a situação do grupo, né? Hoje a gente não vai falar muito sobre o Bavi, vamos deixar isso mais para o nosso pré-jogo de domingo, mas Perfeito. hoje vamos tratar mais de Libertadores, bem focado na Libertadores, o que aconteceu ontem e o que precisa acontecer para o Bahia se classificar na última rodada. Vamos falar sobre tudo isso depois da nossa vinheta. O Farol Tricolor está chegando. Olha a vinheta aí. Pois é, mais um vídeo aqui do nosso Farol Tricolor. Vamos pedir mais uma vez, de imediato, a você que curta esse vídeo, deixa aí seu like, seu positivo, se inscreva no canal, ative as notificações, cada vez mais perto ali da marca de 3 mil inscritos. Faltam 20 e pouquinhos inscritos no momento. Então você, se curtir esse conteúdo, se inscreva também no canal, que é muito importante para a divulgação, para o crescimento, para esse conteúdo chegar a você sempre e a um número cada vez maior de pessoas. E aqui nos vídeos você também fica sempre lá o botão do Seja Membro para você poder fazer parte do clube de membros do Farol Tricolor, que tem notícias, informações e comentários, interação antes, durante e depois de cada jogo e de cada notícia que envolva o nosso Esquadrão de Aço. Pai, Libertadores, vamos falar com um certo vagar, digamos assim, com demora sobre a tabela da Libertadores, porque a gente resolveu também gravar aqui esse pós-jogo depois da conclusão de Internacional e Nacional do Uruguai, jogo lá no Uruguai que o Inter conseguiu vencer, fez 2-0, né, um gol no finzinho do primeiro tempo, um gol no finzinho do segundo tempo, e aí matou o Nacional e matou mesmo, literalmente, em relação à classificação, porque vamos ver aqui na tabela, o fato é que o Nacional está eliminado, não tem mais nenhuma chance de ir Nenhuma. às oitavas de final. Você vai ver agora aqui na nossa tabela. Olha aí já a tabela na área, né? Deixa eu passar para você também, pai, porque a gente vê ali que a situação atual é de um Bahia fora da zona de classificação, né? Depois de liderar por 2 rodadas, o Bahia fica nesse momento fora da zona de classificação para as oitavas de final, mas lembrando que o último jogo do Bahia, lá em Porto Alegre contra o Internacional, vai decidir esse cenário e por que você pode conferir aí na tela, porque a situação é de um Bahia em terceiro lugar com 7 pontos e o Internacional em segundo lugar com 8. Se o Bahia ganhar, vai a 10. Pode inclusive ainda vencer o grupo. Agora, se o Bahia empatar contra o Internacional e o Atlético Nacional vão se classificar. Nacional fora da classificação para as oitavas, porque só pode chegar a 7 pontos e o Internacional já tem 8, só falta uma rodada. Tá, então estão aí os resultados que a gente já falou: Atlético Nacional 1, Bahia 0, Nacional 0, Internacional 2, e a última rodada é Internacional e Bahia lá no Beira-Rio, dia 28, ou seja, a gente tem uma semaninha aí de descanso de Libertadores, né? E no mesmo dia, né, a última rodada tem que ser sempre concomitante, Nacional do Uruguai eliminado e Atlético Nacional. Eu vou falar de um outro aspecto, pai, antes de passar para você, só lembrando então, Bahia perdendo
fora, empatando, fora das oitavas, ganhando, classificado, não precisa depender de resultado nenhum. Esse é o cenário. Isso. Talvez até se classifique em primeiro, a depender do resultado do Atlético Nacional contra o Nacional do Uruguai. O último ponto que eu vou tratar, pai, é sobre a classificação para a Sul-Americana. Lembrando que os times que ficarem em terceiro lugar nessa fase de grupos, eles vão se classificar para a Sul-Americana. Então, em relação à Sul-Americana, o Bahia só estará fora da Sul-Americana se o Nacional vencer e o Bahia perder. E ainda existe uma questão de saldo, né? O Bahia tem ali um saldo de -1 e o Nacional de -4. Então, se o Bahia perder de 1-0 e o Nacional ganhar de 1-0, mesmo assim, o Bahia teria saldo superior e não seria ultrapassado pelo Nacional do Uruguai. Mas o Bahia, Isso. então, só para concluir, com o empate, o Bahia se garante matematicamente, pelo menos em terceiro e vaga na Sul-Americana, na fase, salvo engano, de oitavas de final. E ganhando, o Bahia garante a classificação. Então, Bahia, mesmo com essas duas derrotas, continua vivo na fase de grupos da Libertadores para se classificar para as oitavas, mas, logicamente, nesse momento não é mais o favorito à vaga, já que vai enfrentar o Internacional fora de casa, pai. É verdade, é verdade. E um outro detalhe é justamente esse. O Bahia está nessa complicação porque perdeu em casa para o lanterna do grupo, já desclassificado da possibilidade de seguir para a próxima etapa. Então é bem por aí. E aí tem responsável por isso, ou irresponsável. E a gente vai falar mais adiante. Nesse cenário que está aí, por exemplo, se o jogo é em Montevidéu, se o Nacional empatar com o Atlético Nacional, estou dizendo isso porque ele joga em casa, o que é que Sim. vai acontecer? O Atlético Nacional pega mais um ponto, Uhum. E vai para 9. Vai para Tô 10. certo? Vai Atlético para Nacional para 10. 10, isso. O Atlético Nacional vai para 10. Então, observe bem que essa é uma situação. Não, o Atlético Nacional tem, Se o Atlético Nacional empatar com o Nacional, o Atlético Nacional vai para 10. O Atlético Nacional vai tem para 9 10. pontos hoje. Então, ele vai para 10. E aí Isso. significa o quê? Que se o Bahia vencer o Internacional, O Bahia aí o iguala os 10 Internacional. pontos. Isso, O e o Bahia Internacional fica com. com 8. Então, significa que não vai ser brincadeira. Uhum. Não vai ser brincadeira. Ou seja, 2 brasileiros não se classificam desse grupo. Não Perfeito. há hipótese dos 2 brasileiros se classificarem nesse grupo, tá certo? Perfeito. Isso, Esse é um exatamente. detalhe que eu tinha visto, estava observando antes da gente começar a botar no ar o programa, Sim. o nosso podcast de hoje. Eu estava vendo isso. Ah, existe a hipótese dos 2 brasileiros se classificarem. Não existe mais. Não existe mais, Ou um exatamente. ou outro. Então, mas o Internacional pode jogar contra o Bahia e jogando em casa, ele está na frente do Bahia e tudo mais. Não. Se o Internacional também não ganhar, dança. Se Não perder. ganhar, dança. Se perder. Se ele não ganhar, não ganhar, é perder. Não, Se o pode Internacional não empatar. ganhar, O Internacional pode empatar. Empate favorece o Internacional. E o triunfo do Bahia classifica o Bahia direto. é verdade, é verdade. O não Exato. ganhar pode ter um empate nessa consideração. Ou Beleza. seja, o Internacional não pode perder para o Bahia, Uhum. sob pena não, porque caso perca, está fora. Isso. Objetivamente é isso. O Bahia só depende de um triunfo simples para se classificar para as oitavas de final da Libertadores, mas, é claro, é fora de casa contra o E o Internacional que Internacional de um joga pelo empate. empate. É Isso, isso aí. exatamente. O Complicou de cenário vez. de Libertadores é esse. Complicou. Sem dúvida, complicou. Complicou de vez. Foi o que eu falei. O E Bahia, aí pai, fica. virou o turno como favorito à classificação. E hoje, Foi. depois das duas derrotas, o Bahia não é mais favorito à classificação. Mas é claro, tá vivo e tem chance. Basta um triunfo simples que se classifica sem depender de mais ninguém. Pois é. Bom, falando do jogo de ontem, Uhum, deixa eu voltar aqui para nossa tela principal. Pedir aqui mais uma vamos. vez para que você curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Deixa eu colocar aqui de fundo a escalação, que eu canto a escalação aqui e você Isso. começa aí suas considerações, pai. Escalação na tela, chegando para você também. E a gente vê um time que é um time próximo do que a gente imaginava que Rogério Ceni faria, mas não é o time que a gente conversou que faria no pré-jogo com meu amigo Yolando Magrão, né? A gente Um abraço para ele. estipulou, um abraço para o grande Yolando,
estipulou uma outra configuração, principalmente ali no meio de campo, né? Sem Cauli e com o jogador de mais pegada ali no meio de campo. Sugerimos todos Acevedo para que pudesse ocupar esse espaço, mas o time que Rogério escalou foi esse aí: Marcos Felipe, Eric, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, Eric Pulga e Luciano Rodrigues no ataque. Lúcio Rodrigues, o técnico Rogério Ceni, colocou esse time aí em campo, pai. É um time que a gente já sabia pelo perfil que ia ter complicação. Jean Lucas não quer jogar mais de meio de campo. Ele, hoje em dia, ainda dá um tempo no meio de campo e se manda para o ataque. Num jogo como esse, de uma equipe de transição rápida. O gol que o Bahia tomou, você vai falar daqui a pouco. O gol foi culpa de Marcos Felipe, mas também a defesa foi lenta na transição do adversário. O cara saiu lá na frente. Depois que saiu, dava para Marcos Felipe segurar aquela bola. Essa mania de que o goleiro não deve segurar a bola, que é uma coisa do tatiquês, do modernês do futebol, né? Então dá bem isso. Mas é verdade, estava na cara que se dependesse do meio de campo, ia ser Caio Alexandre se virando ali, Jean Lucas de vez em quando aportando aquele espaço e aportando, quer dizer, parando por ali. E o Everton Ribeiro fazendo o que podia, sem ser sua característica, sem ter físico para enfrentar um jogo daquele. E Cauli, depois eu falo. Beleza. Lamentável. Tá aí a escalação do Bahia na tela, então. E lembrando aqui Isso. como o Atlético Nacional veio, né? O Atlético Nacional com as características que a gente bem Todo mundo já sabia. delineou aqui, né? Jogadas fortes pelos Todo mundo já lados, um sabia. time ganhando muito no físico, as jogadas, né? Um time muito forte fisicamente. Teve uma hora que iam entrar dois jogadores, assim, estavam aquecendo, né? Pareciam dois lutadores de wrestling americanos com É, né, é. uns caras enormes, assim, super Isso. fortes. Peso Então, pesado. peso pesado é a característica deles mesmo, um time muito forte Todo mundo sabia fisicamente. disso. Todo mundo sabia, a gente falou muito disso, inclusive no nosso pré-jogo. E um time com boa técnica também, né? Para não parecer, a gente falou Sim, disso também, né? Não é um sim, time sim. botinudo, não é um time, nada disso. O time Não. chega junto, joga sério, joga na pilha, mas tem técnica também, são bons jogadores na média, Bons. né? E a Na gente média. teve um início de jogo assustador, né? O Bahia parecia realmente que estava. Apavorante. O início de jogo, tanto que com 1 minuto de jogo teve gol, né? Menos de 2 minutos do primeiro tempo teve um gol anulado ali no limite, nas vírgulas do VAR, né? O gol, é bom que se diga, foi anulado já pelo Bandeirinha, né? Na origem da jogada, então não foi validado o gol e depois anulado, ele foi anulado de plano, né? Pelo Bandeirinha, mas a gente viu no replay que foi por muito pouco, né? O cara chegou, cortou Sim. David Duarte, bateu sem chance de defesa para Marcos Felipe, fazendo 1-0 ali aos 2 minutos, mas felizmente esse gol foi anulado, corretamente anulado, um impedimento ali pequeno, mas que houve. E aí, só que esse gol foi só uma amostra do que mais ia ter, né? A gente viu um Atlético Nacional absolutamente dominante, pelo menos durante 15 minutos. O Bahia sem Foi. conseguir trocar 3 passes, sem se encontrar em Não campo, conseguiu. na situação ali crítica, né? Eu lembro que você falou, inclusive, no nosso grupo lá do Farol, né? O Bahia perdido, totalmente perdido em campo, né? E aí, no meio ali do primeiro tempo, o Bahia melhorou um pouco, mas ainda assim com o Atlético Nacional continuando a ser o melhor Sim. time em campo até o final da primeira etapa, inclusive com a pressão ali no final. Teve um lance esquisito também de Marcos Felipe, que ele saiu, tirou a bola para a lateral, mas ficou reclamando, demorou de voltar, quase tomou um gol de cobertura, né? Absurdo. E é uma coisa sem o menor sentido, né? E a gente vendo o Bahia um pouco nessa configuração. O Bahia levando desvantagem nos duelos individuais, como o povo gosta de dizer hoje, e o Atlético Nacional o tempo todo melhor em campo, ainda que o Bahia tenha aquela bagunça que estava no início, pelo menos se arrumou um pouco mais ali do meio para o fim da primeira etapa, pai. Foi bem isso que você falou, foi bem isso. Momentos assim de muita apreensão para a torcida do Bahia, que a gente via, pô, se os caras fizerem um e fazem dois, três, porque do jeito que tinha ali, Verdade. abriu a porteira, já ia passar tudo. A Em sensação era termos essa. de jogadas, em termos de finalização, uma coisa horrorosa, uma coisa horrorosa, uma coisa horrorosa. E aí eu me permito que a gente teve essa observação antes. Eu sei que Rogério Ceni parece que ganha mais de 1 milhão por mês, sua comissão técnica ganha um bocado,
Rogério Ceni foi um goleiro histórico no futebol mundial, inclusive, por suas ações como goleiro que faz gol, goleiro que cobrava falta, cobrava pênalti, um cara rodado, histórico, mas também não pode ficar insistindo com Cauli num jogo como esse. Estava na cara, eu disse antes da bola rolar. Não sou eu apenas falando sobre isso. Cauli não tem postura física para um jogo como aquele que foi de ontem. Um jogo pegado, eu falei antes, a gente conversou aqui. O Yolando até disse, o Yolando ainda disse sem a gente ter, não é um jogo muito para Cauli, eu digo, venham falando isso, mas Rogério Ceni e sua comissão técnica não acham. Não era. Então, Cauli ali no jogo compôs uma jogada, outra ele fez, eu sei, mas não fez um bocado de outras, de combate, de apoio aos companheiros, de cobertura do lado do campo, não fez nada disso. Então, o Bahia fez um primeiro tempo, e que você disse bem, já tinha mostrado algumas vezes a facilidade que era estabelecida, que era sinalizada para o Atlético Nacional. E nós também vimos no primeiro tempo que a defesa do Atlético Nacional não era essa coisa toda. Não era. Só que o Bahia não chegava lá. Uhum. Das poucas vezes que chegou, fazia algum tipo de trabalho, mas não chegava lá. Mas foi esse o panorama do primeiro tempo. Ou seja, ufa, acabou o primeiro tempo e está no 0-0. Foi a sensação da torcida do Bahia do jogo de ontem. É isso aí. E o segundo tempo começou do mesmo modo que o primeiro, né? E aí vem o gol do Atlético Nacional, um gol ali nos 2 minutos também, 1 para 2 minutos do segundo tempo. O lançamento do goleiro, Cacilho, é bom que se diga. Zaga do Bahia toda avançada, reserva, né? É o goleiro reserva, é verdade, o Ospina não jogou, conforme a informação confirmada, né? A informação que vinha aí da véspera de que ele estava com a virose, não poderia jogar. Mas o goleiro fez um lançamento, né? E a zaga do Bahia muito avançada no lance, né? Não ganhou na velocidade. Não ganhou na velocidade, pois é. Não ganhou na velocidade. E quem chegou ali na dividida com o goleiro foi, naquela ocasião, quem fez o gol foi Viveiros no rebote, mas o lance foi de Arce, que não é aquele Arce lateral, grande lateral paraguaio, que fez muito sucesso no futebol brasileiro, em Palmeiras e Grêmio, mas Arce fez a jogada, chegou ali perto, Marcos Felipe, em vez de segurar, deu um tapa na bola, e a bola sobrou no pé de Viveiros, que já teve outro Viveiros que jogou aqui também, esse era colombiano, inclusive Alex Viveiros jogou no Cruzeiro, né, aquele Cruzeiro de Alex, de Aristizábal, aquele Cruzeiro histórico, tinha um Alex Viveiros no meio de campo, colombiano, e esse aí é Kevin, salvo engano, Kevin Viveiros, e deixa eu só confirmar aqui o nome dele para não dar informação pela metade, exatamente, Kevin Viveiros, e ele fez o gol no rebote, e aí veio a grande polêmica, né, se a bola tinha batido, primeiramente, se foi impedimento, se a bola tinha batido na mão de Arce quando Marcos Felipe tirou a bola, e se foi falta em Marcos Felipe depois. Minha opinião sincera, não foi nada, gol legal. Também achei que não vi nada que fosse para marcar falta, não achei que bateu no braço, bateu tipo no ombro, no rosto, passou por cima. O lance ali foi um choque normal, o que tinha Marcos Felipe tinha que fazer era ou spamar aquela bola para muito longe ou encaixar aquela bola. Então é falha da defesa na origem do lance, falha de Marcos Felipe que não encaixou nem tirou para longe. Isso. E os colombianos aproveitaram. E esse é um detalhe importante do jogo, pai. Mesmo com a superioridade evidente, né, visível da equipe colombiana, 1-0, esse foi o gol, e um gol bem esquisito, diga-se de passagem, ou seja, era um jogo que poderia perfeitamente ter morrido num 0-0, caso esse lance, essa infelicidade da defesa e a falha de Marcos Felipe não se verificassem. É verdade, agora o que me deixa admirado é que impedimento não foi, bater na mão do jogador não foi, mas os jogadores do Bahia podiam alegar falta no goleiro. Ninguém fez nada. Eu acho interessante. Esse time que tem vibração de vestiário, ontem deve ter tido uma também. E quando tomou 3-1 do Nacional de Montevidéu aqui em Salvador, deve ter tido outra. Mas esse time que vibra, que xinga, que vai ser isso, ontem não fez nada. E tem gente que fala espanhol. Tá o Ramos Mingo ali, ele podia, peraí, falta do goleiro. Podia. Ninguém do Bahia reclamou. Eu também estou com você. Impedimento nunca foi, jamais, não tocou na mão do cara de jeito algum. Poderia puxar a questão em falta do goleiro, porque ficou ali no chão, mexe daqui, vai ver de novo, vendo. Tanto que o árbitro demorou de decidir isso aí. Foi, verdade. Demoraram de chamar ele.
Que não é normal, né? No Brasil é muito normal, que mas não é nesses normal. jogos da Libertadores não acontece uma demora tão grande e Pois demoraram é. ontem. Então, eu tenho certeza que a dúvida dele é se foi falta no goleiro. Uhum. A partir dali a bola entrou, mas é de quem não é acostumado a jogar Libertadores. O goleiro tinha que cair ali, tirar a luva. Estava alinhado, já tinha tomado 1-0 naquela zorra. Estava pedindo há muito tempo para tomar aquele 1-0. Então tinha que cair, tirar a luva, amigo em cima do jogador, procurar confusão. Os caras do Atlético Nacional cercaram o árbitro o tempo todo que o VAR estava se comunicando com ele, não tinha um jogador do Bahia. Depois um ou outro se aproximou só para constar. Então, é todo esse processo. O Libertadores é um outro lance. Para mim, estou contigo, não foi nada, mas podia puxar questão, podia criar uma confusão, podia criar mais dúvida ainda em relação à marcação do VAR, a determinação ao que o VAR observou, que observou bem. Não, foi falta no goleiro, o goleiro está caído. Claro, o cara já achou que não foi e não foi, aí não marca nada. Mas exatamente isso. Ninguém do Bahia, ninguém da defesa do Bahia pressionou o árbitro, tinha toda a chance do mundo de alegar falta em Marcos Felipe. Mas vamos que Uhum. vamos. Pois é, e eu volto a dizer, um jogo que as melhores chances, mas o Atlético foram do Atlético Nacional, mas o Atlético Foram. Nacional chutando muito de fora da área, sem ser aquela jogada trabalhada que o goleiro precisa fazer uma grande defesa. Sim, Isso foi muito raro, foi excepcional no jogo, uma boa defesa, um chute de sim. longe, Marcos Felipe, mas não chegaram também livres, cara a cara com o goleiro o tempo todo, não chegou a ser isso. Só Não. no lance do gol anulado, do gol que foi, né? E eu não lembro de outros lances assim muito claros de gol. O Bahia também só teve uma oportunidade, só para lembrar o segundo tempo. As substituições que foram feitas, aos 23 minutos entraram Rodrigo Nestor no lugar de Everton Ribeiro, William José no Que lugar de Lúcio absurdo. Rodrigues. Pois é. Aos Rodrigo 30. Nestor no lugar de Everton Ribeiro, realmente, se é o tempo que o Bahia tem diretor de futebol de verdade, era capaz de demitir o treinador ali no vestiário mesmo. Mas siga você. Nicolas Acevedo no lugar de Caio Alexandre e Kaique no lugar de Cauli. Essa substituição de Kaique no lugar de Cauli foi a que eu gostei. Às vezes esperava que tivesse alguma coisa ali. Foi aos 32. E por fim, aos 42, Michel Araújo entrou no lugar de Jean Sim. Lucas. Michel Araújo, aos Foram 42. essas as substituições do Bahia na partida de ontem, Isso, mas só uma chance, só para falar da chance, pai, uma chance, uma bola que sobrou para último William lance. José, ele chutou, o goleiro fez uma defesa importante ali, mas foi uma chance, sobrou na perna esquerda, né? Ele bateu ali como pôde, o goleiro fez uma defesa importante ali, mas nada mais o Bahia criou, um Bahia sem criatividade, sem essa vibração que a gente espera muitas vezes, né? Um Bahia que foi dominado pelo Atlético Nacional e o placar, na minha opinião, justo, 1-0. Mais do que isso não seria justo, eu acho também, porque o Atlético também não criou grandes chances o jogo todo, mas esse placar aí de 1-0 mostra o que foi o jogo, sim, e o Bahia se complica de vez na Libertadores, pai. Perfeito. E veja que esse Atlético Nacional meteu 3-0 no Nacional do Uruguai, Uhum. lá em Medellín. Sim, Meteu 3-1 do Internacional, também em Medellín. E do Bahia só fez 1-0. sim, Tem esse verdade, detalhe. verdade, Só, detalhe só importante. a título de observação. Isso não consola, não classifica o Bahia nem nada. Mas a Uhum. gente fica observando. Uhum. Foi isso o jogo. Foi isso o jogo. Aí vamos agora. Os outros eu falo quando você trouxer a escala, que também a gente está fechando nosso tempo. Vá. Beleza. Vamos lá agora para esse quadro que a galera toda já conhece aqui, que acompanha o Farol Tricolor, que são as notas do professor. Olha lá a vinhetinha, ó. Fernando Cabu. Para o amigo Carlos Paixão aí, que é fã dessa vinheta, lembra dos tempos de rádio. E aí, para a galera de casa acompanhar também, vão para as notas do professor Fernando Cabuz, começando naturalmente com Marcos Felipe. Esse vai ser reprovado com certeza. Mas não tem a menor dúvida. Marcos Felipe, ele até fez boas defesas bem, fez algumas boas defesas durante o jogo, também pudesse. Se tudo que ele fizesse fosse defesa ruim, não podia mais nem estar em campo. O gol foi culpa dele, nós perdemos por culpa dele. Sim. Essa moda de goleiro não encaixar a bola, porque antes tinha no futebol os locutores diziam: encaixa o goleiro, Uhum. agarra o goleiro. Mas hoje não, a bola vem o goleiro, os Agasalha. treinadores de agasalha. Agasalha, né? A galera falava. Então, hoje os treinadores de goleiro e o treinador do Bahia também foi goleiro e dos bons. Não consegue ensinar que certas bolas tem que agasalhar. Ou se você quer tocar, não dê tapinha. Se lembrando da música, o tapinha não dói, não negócio não, é pau mesmo, é tapa mesmo, violento, como no vôlei. Um murro Uhum. na bola.
Mas aquilo que se o Marcos Felipe não fizesse aquilo, não fizesse o que fez, o tapinha na bola, a bola não chegava nem no atacante. Ia ficar sendo disputada por ali, sabe-se lá como, mas não chegar como chegou. Ó, sinceramente, o Bahia perdeu por conta disso aí. Marcos Sim. Felipe, você não pode escapar dessa aí, nota 0 para você. 0. Fez uma outra defesa, fez o que for. Também aquela bola que ele não voltou para o gol, botou para a lateral e ficou reclamando. Nota 0 para você. O Bahia perder por sua causa. Beleza. É isso aí. Pô, 0 não daria, não, mas realmente é o responsável pelo gol, responsável direto Claro. pelo gol que deixa o Bahia em situação muito delicada na Libertadores, foi Marcos Felipe de fato. Praticamente desclassifica o Bahia da Libertadores. Aí tem o jogo ainda, mas que coloca o Bahia como azarão, Por digamos isso, assim, por isso nessa última praticamente. rodada. Laterais foram Eric e Luciano Juba. O que foi que você achou, pai? Ele que fez o que Sim. pôde, improvisado ali. Os Uhum. caras forçaram o jogo muito pelo lado dele. Sim. O jogo ficou muito forçado o lado dele. Nota 4 para ele. Uhum. Juba, nota 5. Eu não acho, não. Eu dou mais baixo para Juba que para Eric, inclusive. Eu daria uma nota 3. Eric É, né? 4, Juba dou 3. Achei Juba Pronto. nervoso, errando muito acima do que costuma É. errar. Não gostei de Juba Mas a ontem. bola, mas o gol que o Bahia ia fazendo com o Ian José, a origem do lance foi Juba que meteu para lá. Uhum. Uma bola perdida, um absurdo de bola que o Rodrigo Nestor fez. Pegou uma bola no bico do lado esquerdo da defesa adversária, jogou para o lado de cá, pegando mal na bola. Juba meteu para dentro da área e aí foi que sobrou. O goleiro espalmou e aí a chance também chegou ali para. Eu mantenho minha nota. Juba fez o que pôde, sem muita colaboração. Mas respeita a sua também, vá. Beleza. É, deixa eu voltar aqui. Então fizemos as notas laterais. Agora Miolo os de zaga. zagueiros. Né, miolo de zaga que foi com David Duarte e Ramos Mingo. 4 e 5. 4 para David Duarte, que teve bem, inclusive, nas bolas altas, é verdade. Sim. Mas aprendeu ultimamente a tomar um drible e cair sentado no chão. Vem Uhum. fazendo isso ultimamente. Um cara daquela altura, grandão, sabendo que o cara vai dar um nó, como se dizia antigamente, vai dar um nó nele, ele vai de vez e cai sentado. E não estava no lance. E Mingo também 5, porque ainda tentou alguma coisa de passe. Tem mais técnica do que o David Duarte. 5 para Mingo. Beleza. No meio de campo, Caio Alexandre e Jean Lucas. Não esteve bem com o Alexandre. Demorou de ser substituído. Jean Lucas também não esteve bem. 4 para cada um. Beleza. Mais à frente, Everton Ribeiro e Cauli. Everton Ribeiro vai nesse 4 também. Ele até tentou alguma coisa, mas andou perdendo muitas bolas. Se virou, dá um duro danado. 4 para ele. Cauli 2. Uhum. Cauli 2. Realmente, nenhum dos dois com grande destaque. O Bahia, como eu falei, sem inspiração. Mais uma vez, mais um jogo do Bahia sem inspiração, né? Sem aquela jogada boa de troca de passe, falando em sem inspiração, vou chamar também os dois atacantes que foram Eric Pulga e Lúcio Rodrigues. Eric Pulga tentou, mas não fez nada. Não. Tentou, mas não fez nada. Apagado ali. Só mesmo um Lutando, treinador como ele. não se escondeu e Lutando. tudo, mas sem inspiração. Isso. 4 para ele e 2 para Lúcio Rodrigues. É isso aí. Só lembrando os jogadores que entraram, pai, para ver se você quer avaliar algum deles. E um em um, né? vá. Deixa eu chamar aqui dos jogadores que Tô entraram para a aqui com gente eles. fazer essa lembrança aí. Ai, peraí que eu perdi aqui. Voltando agora. Pronto. Entraram inicialmente a dupla ali de Rodrigo Nestor e William José saindo. Então vamos lá, um por um, né? Você falou. Rodrigo Nestor. Vá. 1. William José. O tempo que ele entra, ele tenta alguma coisa pro gol. Chutou, a bola não entrou e tudo, mas fez o que ninguém fez ali na frente. Verdade. 4 para o William José. Acevedo. 5 para Acevedo. A mesma luta, já era para estar em campo desde mais cedo. Kaique. Não teve tempo, se virou, tentou alguma coisa, mas não encontrou espaço, não. 4 para ele.
e Michel Araújo. 2. É Beleza. muito. Por fim, a sua nota de Rogério Ceni, pai. Olha, quem tira Everton Ribeiro e bota Rodrigo Nestor, vá para o Morumbi, viu? Para não lhe mandar para outro lugar. Não pode. Não pode. Isso aos 23 minutos de jogo. Ainda tinha jogo para Dedéu. Rogério Ceni, com a capacidade máxima que ele tem, e sua equipe de treinamentos, de auxiliares, acha que aos 23 minutos do segundo tempo, o Bahia não jogando nada de nada, ele tem que tirar Everton Ribeiro. Porque Everton Ribeiro, na concepção dele, está cansado, não aguenta. Everton Ribeiro cansado é melhor do que Rodrigo Nestor descansado e entrando em campo. Seja como for. Então não pode ser. Eu dei 2, não foi isso? Nem Pra lembro. Ceni? Você deu nota? Acho que não deu ainda, não. Acho que não deu a nota, não. Nota 2 para ele. E mais Pois do é. que isso, Lúcio Rodrigues joga porque custou uma fortuna ao Bahia. Fica difícil para o treinador, para o diretor de futebol do Bahia, conseguir deixar no banco um cara que custou 12 milhões de dólares à época, em julho de 2024. Daqui a um mês e meio, ele está um mês e meio, 2, ele está completando um ano de Bahia. Então, naquela época, foram 65 milhões e 300 mil reais que custou. Então, quem orientou para contratar e avalizou por isso, não pode botar Lúcio Rodrigues no banco, porque senão vai ser demitido. Então, tem muito isso aí. Caio Alexandre, Acevedo já era para ter entrado há muito mais tempo. E Cauli, que não fez nada um tempão. Cauli é outro que ele não tira. Ele tem. Não era o jogo para Cauli, mas porque ele insiste com Cauli. Não porque ele espere tanto, mas porque o Palmeiras botou um dinheirão e ele disse: não, não venda não, não venda não. E aí o cara fica sem jeito. A outra, Michel Araújo, aos 41, era melhor não substituir ninguém. Jean Lucas já era para ter saído há muito tempo. Então, o Bahia perdeu, o Bahia foi um time visivelmente acanhado. Ele disse: o Atlético foi melhor, porque o Bahia não fez nada. Nota 2 para Rogério Ceni, e a desclassificação do Bahia passa muito por Rogério Ceni também. Ele que é acostumado a dizer: não, o Bahia não, há muito tempo não faz isso, tem não sei quanto, pois há 35 anos passados, o Bahia só não foi adiante por causa do apito de Arnaldo César Coelho, que permitiu um jogo num Pantanal que estava a Ponte Nova por conta das fortes chuvas, a bola não rolava. Viu, Rogério Ceni? E agora você está passando aí antes dele, antes do que o Bahia conseguiu há 35 anos passados. Péssimo, péssimo dos péssimos. Essa insistência absurda com Cauli de titular. Absurda porque Cauli não está no momento dele. E outras coisas mais. É isso. Beleza. Algum arremate, alguma consideração final aí, pai? Não, pai, eu não. Beleza. Não. Dizer Ok. que para o clássico o Bahia vem combalido, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, Cauli deve ser o titular dele para esse jogo, que ele acha que Cauli vai fazer o grande acabamento da vida dele numa partida. Sem dúvida, Jean Lucas, que é volante, vai ser atacante e não tem nenhuma disciplina tática para que ele segure. E, sem dúvida nenhuma, se o Bahia não tiver um lateral direito para botar, porque ele também não bota Cauã Davi, o adversário já viu que dá para jogar pelo lado direito, concentrar o jogo do lado direito, que vai ter oportunidades maiores. Ok, A então chance do vamos. Bahia chegar a Libertadores cada vez menor. Eu, por exemplo, desacredito, a não ser por conta do que é o futebol. Mas pelo que o Bahia não jogou contra o Nacional de Montevidéu, pelo que o Bahia não jogou contra o Atlético Nacional, pelo que o Bahia não jogou no segundo tempo contra o Botafogo, é claro que a gente vê que a Libertadores vai ficar provavelmente até aí. Se eu tiver errado, será uma agradável surpresa. Beleza, falamos tudo aqui sobre o grupo da Libertadores, sobre a partida de ontem, né? Estamos gravando aqui na noite da quinta-feira, já com o grupo definido, a quinta rodada também, depois do Isso, triunfo do esperamos para isso. Internacional contra o Nacional, Essa né? definição. Então, Bahia fora do G2, né? Fora dos dois que se classificarão, mas se classifica Sim. para as oitavas com triunfo simples contra o Internacional lá em Porto Alegre. Vamos torcer por isso. Antes disso, é claro, o jogo é só daqui a 2 semanas. Antes disso, temos Bavi domingo e teremos live do Farol
Deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e passa por aqui no domingo pela manhã que a gente vai fazer live do Farol Tricolor para falar tudo sobre o clássico estadual no Campeonato Brasileiro da Série A. Um abraço a todos, tchau, tchau e bora Bahia. Bora, Bahia!